Nós estávamos até conversando em off, né, sobre hoje a importância da filosofia como um único cabedal, né, que lhe permite sair dessa razão instrumental, né, que foi desenvolvida ali pelo Marx Horkheimer, né, da escola de Frankfurt, que é essa razão instrumental que hoje nós perdemos o sentido da finalidade, né? O mundo atual, em função dessa razão instrumental, ocupa-se apenas dos meios, né? E a filosofia, ela hoje é o único instrumental que temos para conseguir que a gente consiga se libertar dessa razão instrumental, ou seja, desse pensamento que se ocupa apenas dos meios. Como é que você enxerga essa faceta aí da filosofia? De fato, a filosofia ela pode ter apresentar-nos uma perspectiva libertadora nesse aspecto, mas eu acho que não seja uma característica tão somente da filosofia. Me parece que qualquer disciplina, desde que pensada da sua radicalidade, ela pode apresentar isso. Notadamente, a gente pode, por exemplo, na história. Quando uma pessoa se dedica ao estudo da história, quando uma pessoa começa a perceber que o mundo hoje se constitui a partir de determinadas matrizes, determinadas influências anteriores, a história também pode nos dar essa perspectiva. O interessante da filosofia é o seguinte, né? A filosofia ela se apresenta como aquilo que termina organizando, ordenando, juntando todas as coisas, usando até aquela famosa árvore de Descartes, né? A filosofia é como se fosse o tronco de uma árvore, a partir da qual vão se ramificando todas as outras disciplinas. E, na verdade, assim, me desculpa, eu terminei aqui... Não, a gente estava pegando, porque é o seguinte, nós perdemos hoje a única coisa a coisa que eu vejo, assim, né, eu sinto, que as pessoas mais se perguntam o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é a finalidade? E as pessoas perderam esse sentido, e as pessoas estão buscando esse sentido. E a filosofia ela nos permite exatamente buscar, questionar qual é a finalidade das coisas, né? O objetivo, né? Que muitas vezes se perde. As pessoas vão supor, o noticiário de economia. Você vem ali aquelas informações, quanto que está o dólar, se subiu, se desceu, como é que está a Bolsa de Valores, você veja que são só meios, né? E não há uma discussão, mas qual é a finalidade disso? Por que nós estamos falando se o dólar subiu ou desceu? Por que nós estamos falando da Bolsa de Valores? Então, você veja que perdeu-se, né? Ou seja, o fundamento das coisas, o objetivo, a finalidade. Né? As pessoas ocupam só dos meios. Vou acordar hoje para encarar minha rotina de trabalho, ganhar o dinheiro para pagar o pão de cada dia, pagar as contas, pagar os boletos. Sim, mas por qual finalidade? Né? Por qual motivo? Então, a filosofia ajuda a trazer de volta, né, essas questões. Eu não tenho tanta certeza de se isso é uma característica tão presente apenas no homem contemporâneo. Sem dúvida está aqui, mas talvez, ao longo da história, ao longo da vida humana, as pessoas, nós somos trabalhadores. Né? Nós temos, basicamente, ao longo do tempo, não vou dizer a missão, né? A tarefa de nos sustentar. A tarefa de prover o sustento nosso, de nossa família. E, desde então, a impressão que eu tenho é que esse homem que sempre se deu dentro do mundo do trabalho, ele termina se reduzindo, basicamente, a essas relações mais comezinhas. Poucos terminam saindo disso. E se a gente for pegar, por exemplo, no final do século XIX, bem antes, na verdade, algum momento bem antes, quando a gente tem a sociedade de mercado se formando, que as pessoas vão se saindo dos feudos, que os trabalhadores deixam de ser trabalhadores feudais e passam a ser os chamados trabalhadores livres, que vão saindo do campo e se acumulando na cidade, e que nós vamos formar, a partir desse movimento, já no século XIX, a sociedade de massas, aquilo que vem se chamando a sociedade de massas.
há um movimento de desenraizamento das pessoas. Num determinado momento, talvez as pessoas, ali naquela sociedade feudal, na Idade Média, não tivessem, assim, de modo geral, pensamentos, a tentativa de compreensão de um horizonte maior e tal. Quando a gente fala nisso, a gente está falando mais especificamente de determinados pensadores, de filósofos ou de algumas pessoas que ganham alguma expoência. O homem comum, eu acho que ele nunca foi muito ligado a isso. No entanto, havia uma sociedade enraizada, onde historicamente as famílias, a comunidade se centrava dentro de determinadas tradições, e isso dava mais algum sentido maior à vida daquelas pessoas dentro daquele contexto, porque havia uma relação, havia uma sociabilidade tradicional maior. À medida que nós temos a formação da sociedade de massas, que esse homem vai saindo do feudo, deixa de ser um trabalhador feudal a ser um trabalhador livre, e passa a ir para os grandes centros, formando as cidades nesse momento, e perdendo esses laços, perdendo o laço com a sua terra, perdendo o laço com a sua família, ele passa a se dar como isolado. E aí, além de ter a preocupação maior na sua subsistência, em lidar com as coisas do cotidiano, ele se dá sozinho, ele se dá isolado, sem referências. Então, me parece que aí, nesse momento que a gente vai começando a formar a sociedade de massas, esse processo ele se agrava, ele se aprofunda, mas ele não surge aí. E, de fato, a gente vem, a partir de hoje, esse indivíduo isolado, fora de determinadas relações maiores, que tem como finalidade basicamente única a de sair, trabalhar, prover o seu próprio sustento, o sustento de sua família, e dar continuidade a isso, ele perde, de fato, essa noção de finalidade. Afinal de contas, não apenas para onde que o mundo caminha, o mundo o que é que nos torna isso que nós somos? Por que é que nós nos tornamos esse indivíduo reduzido a pequenas e mesquinhas relações individuais, sem uma participação maior na vida comunitária? Então, de fato, eu acho que nesse momento a filosofia, ela não apenas a filosofia, mas eu entendo que a filosofia é um lugar, sim, privilegiado para a gente pensar isso, ela pode, sim, abrir esse horizonte para uma outra perspectiva de compreensão de vida.